Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar sobre o Brasileirão, hein? Vamos falar também sobre a classificação, a nona rodada, como foi, e as expectativas aí da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Durante a vinheta, aproveite esse momento também, se você estiver gostando do conteúdo, para compartilhar para mais pessoas conhecerem o canal. Vamos então agora falar da classificação do Brasileirão com o fechamento da nona rodada. É importante destacar que tem equipes que têm 9 partidas na competição, né? Fez todos os jogos. Tem equipes que fizeram 8 jogos e tem equipes com apenas 7 jogos. Nessa classificação do Brasileirão, fechamento da nona rodada, nós temos um novo líder no Campeonato Brasileiro. É o Botafogo, hein? Com 19 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 18 e a mesma pontuação do Bahia, que é o terceiro colocado. O Atlético Paranaense fecha o G4 com 17 pontos, o Palmeiras é o quinto colocado com 17 e o São Paulo fecha o G6 com 15 pontos. Mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que é o sétimo colocado. O Cruzeiro é o oitavo colocado com 14 pontos, o Atlético Mineiro é o nono com 13 e o Internacional é o 10º colocado com 11 pontos. Vale destacar que Cruzeiro, Atlético Mineiro e Internacional têm jogos a menos. No caso do Internacional tem 2 jogos a menos, Cruzeiro e Atlético Mineiro têm um jogo a menos. De qualquer forma, nenhuma dessas equipes poderia assumir a liderança com esse jogo a menos, porque o Cruzeiro, por exemplo, só poderia chegar a 17 e o Internacional só poderia também chegar a 17 pontos se ganhar essas 2 partidas que lhe faltam. Destaque positivo dessa primeira parte da tabela, na minha opinião, sem dúvida, é a campanha sólida e consistente do Bahia, que vem fazendo um belíssimo campeonato brasileiro, não é mesmo? Agora então vamos para a segunda parte da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. O Juventude aparece na 11ª posição com 10 pontos conquistados. O Fortaleza é o 12º com 10. O Atlético Goianiense é o 13º com 8 pontos. Cuiabá é o 14º colocado com 7. E a mesma pontuação do Vasco, que é o 15º, e o Corinthians, que é o 16º colocado. O Grêmio abre a zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 6 pontos. E a mesma pontuação do Criciúma, que é o 18º colocado. Fluminense é o 19º colocado e também tem 6 pontos, assim como Lanterna, Vitória, que também tem 6 pontos conquistados. Importante destacar que nessa parte da tabela também temos equipes com jogos a menos, como é o caso do Juventude e Fortaleza, que tem um jogo a menos. Descendo um pouco mais na tabela, Grêmio e Criciúma estão na zona de rebaixamento, mas tem 2 jogos a menos. No caso, o Grêmio, com 6 pontos em 7 jogos, assim como o Criciúma. Vale destacar que Corinthians, Vasco e Cuiabá, que estão fora da zona de rebaixamento, já fizeram 9 partidas, assim como a campanha horrível de Fluminense e Vitória. Ou seja, se o Grêmio e o Criciúma conseguir ao menos um empate aí, pode de repente sair da zona de rebaixamento. Então, Corinthians e Vasco, principalmente, seguem bastante ameaçados, porque os dois têm 2 partidas a mais que Grêmio e Criciúma simultaneamente. Então, isso é preocupante aí na parte de baixo da tabela de classificação, mas claro, bastante equilíbrio, né? Porque se a gente olhar, o Vitória, o Lanterna, tem 6 pontos. E o Juventude, que é o 11º colocado, tem 10 pontos. Ou seja, a diferença é de 4 pontos. É verdade que o Juventude tem ainda um jogo a menos, mas a diferença é pequena. Se a gente pegar, por exemplo, o 13º colocado Atlético Goianiense, que tem 8 pontos, só tem 2 pontos a mais do que o Vitória, que é o Lanterna. Então, tá tudo ainda equilibrado aí, muito disputado nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Antes de falarmos da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, vou deixar aqui um convite especial para você que acompanhou o vídeo até aqui. Se você está gostando do conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? E também você tem a possibilidade de ser membro. A partir de R$ 1,99 por mês, você ajuda o canal a crescer aqui, eu poder trazer mais conteúdos interessantes para vocês. Bom, vamos então comentar um pouquinho da nona rodada do Campeonato Brasileiro, hein?
Na nona rodada, nós tivemos a vitória do Red Bull Bragantino na base da superação. Com jogador a menos, o Massa Bruta venceu o Juventude por 2-1 e subiu para a sétima posição no Brasileirão. O Fluminense perdeu de virada para o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro no Maracanã. Duelo dolorido aí para o Fluminense, que acabou indo para a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Goianiense, que não tem nada a ver com isso, com a vitória importante deixou a zona de rebaixamento. Na Liga Arena, com bastante polêmica, Atlético Paranaense e Flamengo ficaram no empate 1-1. Também tivemos um empate no majestoso entre Corinthians e São Paulo, mais um jogo muito eletrizante entre as duas equipes no Brasileirão. Claro que o empate para o São Paulo mantém o São Paulo na parte de cima e numa longa invencibilidade aí no comando técnico de Zubeldia. Já do lado do Corinthians, o time segue ameaçado perto da zona de rebaixamento e engatou o quinto jogo sem vitória nesse campeonato brasileiro. E o Vitória conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, isso mesmo, venceu o Internacional por 2-1. Apesar da vitória, o Vitória não deixou a zona de rebaixamento, inclusive segue na lanterna do Brasileirão. Nós tivemos o empate 2-2 entre Criciúma e Bahia. Lembrando que na rodada o Criciúma abriu o 2-0 e o Bahia foi buscar o empate. O Bahia que segue na ponta da tabela, agora em terceiro lugar no Brasileirão. Mas quem diga que teve show na rodada foi a vitória do Cuiabá 5-0 para cima do Fortaleza. Um resultado surpreendente aí, a vitória do Cuiabá 5-0 para o Fortaleza. Aliás, nos últimos 3 jogos, o Cuiabá fez 11 gols. Em 2 ocasiões, fez 5 gols. Contra o Criciúma, fora de casa, num 5-2. E agora contra o Fortaleza. O que chama atenção é que o Cuiabá não tinha feito nenhum gol no Campeonato Brasileiro. De repente, começou a fazer um monte de gols. O Fortaleza, então, permaneceu a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro. Segue ali na posição intermediária. O Cuiabá, com essa vitória importante, deixou a zona de rebaixamento. O Grêmio perdeu em casa, entre aspas, né, como mandante, né, porque em si o Grêmio não está jogando em casa, jogou no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, mas acabou sendo derrotado para o Botafogo 2-1. O resultado para o Grêmio foi ruim, que colocou o Grêmio na zona de rebaixamento, apesar de ter jogos a menos no Campeonato Brasileiro. Já para o Botafogo foi fundamental para o time assumir a liderança do Brasileirão. Vasco e Cruzeiro ficaram no empate 0-0. Já na Arena MRV, o Atlético Mineiro foi atropelado pelo Palmeiras 4-0, hein? Vitória importante do Palmeiras, que entrou no G6 do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro conhece a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro de forma terrível e ainda com expulsões importantes aí, que gerou bastante polêmica no jogo, hein? Antes de falarmos da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já começa nesta quarta-feira, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal, hein? A 10ª rodada começa na quarta-feira, hein? Às 19 horas, no Antônio Alcioli, o Atlético Goianiense faz um confronto direto em casa contra o Criciúma, hein? No Newton Santos, jogaço, Botafogo, também às 19 horas, recebe o Atlético Paranaense, jogo lá na parte de cima da tabela. Se Atlético Goianiense e Criciúma é na parte de baixo, a diferença entre as equipes hoje é de apenas 2 pontinhos, ou seja, o Criciúma pode sair da zona de rebaixamento se vencer, e o Atlético Goianiense pode abrir vantagem da zona de rebaixamento se vencer. Botafogo e Atlético Paranaense é um jogo que pode mudar a liderança ou manter o Botafogo na liderança. Fortaleza e Grêmio jogam na Arena Castelão às 20 horas. O Fortaleza busca reabilitação depois de ter perdido de 5-0 para o Cuiabá fora de casa. O Grêmio também busca reabilitação. Inclusive, para o Grêmio, uma vitória pode significar a saída da zona de rebaixamento. Duelo direto também na parte de baixo da tabela. O Juventude, às 20 horas, no Alfredo Jaconi, recebe o Vasco, né? O Juventude tem 10 pontos, o Vasco tem 7. É um jogo importante para as duas equipes. O Juventude se afastar de perto ali da zona de rebaixamento e o Vasco se distanciar também. Lembrando que o Juventude começou a rodada com a distância de 4 pontos para a zona de rebaixamento e o Vasco apenas 1 pontinho. São Paulo e Cuiabá no Morumbi às 20 horas também nesta quarta-feira, né? O São Paulo está de olho, claro, em se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro, entrar no G4. Esse jogo é fundamental para isso. O Cuiabá, claro, quer mostrar
que vive um bom momento no Campeonato Brasileiro e quer, claro, se distanciar de perto da zona de rebaixamento. O time na última rodada goleou o Fortaleza por 5-0 e, claro, que é um resultado positivo para não voltar mais para a zona de rebaixamento. O São Paulo vem de empate no Majestoso, fora de casa na Neoquímica Arena, 2-2 diante do Corinthians. Vamos agora finalizar então a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos que faltam na rodada. Teremos também o duelo entre Cruzeiro e Fluminense no Mineirão às 21h30. Jogo importante, hein? Cruzeiro tá na parte de cima da tabela, tá de olho ali no G6, no G4, precisa de um resultado positivo para se aproximar do pelotão de cima. Já o Fluminense precisa de qualquer maneira de uma vitória nesse jogo. O time está na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna e vive um momento de muita turbulência e muita crise interna, hein? Mais tarde, também, às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli. Atenção, hein? No Orlando Scarpelli, o Internacional recebe o Corinthians. O Internacional busca reabilitação depois de ter perdido fora de casa para o Vitória e quer subir na tabela de classificação. O Inter faz uma campanha interessante, está no meio da tabela, mas tem jogos a menos. Já o Corinthians olha aquela parte de baixo da tabela de forma preocupante e precisa voltar a vencer no Brasileirão. O time já não vence há 5 jogos, vem de empate 2-2 no Majestoso, diante do São Paulo, porém, a equipe precisa vencer, porque se não vencer tem grande chance de entrar na zona de rebaixamento. Inclusive, o Corinthians começou fora da zona de rebaixamento, mas com 2 jogos a mais do que Grêmio e Criciúma, que lá estão na zona de rebaixamento, com a diferença de apenas 1 pontinho. Já no estádio Barradão, o Vitória recebe o Atlético Mineiro na quinta-feira, às 18h30. O Vitória, claro, quer buscar a segunda vitória seguida no Brasileirão, o time que venceu o Internacional na última rodada. E o Atlético Mineiro quer apagar a impressão negativa que deixou para o seu torcedor na última rodada, quando foi goleado em casa 4-0 para o Palmeiras e teve expulsões importantes do Hulk, por exemplo, que será desfalque importante para este jogo. No Maracanã, jogaço imperdível, hein? Quinta-feira às 20h. Olha só isso. Flamengo e Bahia. Eu estou falando do vice-líder do Campeonato Brasileiro, recebendo o terceiro colocado. Os dois têm campanhas praticamente idênticas: 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E ambos estão de olho na liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo promete, hein? Flamengo e Bahia, 20h no Maracanã, na quinta-feira. E na quinta-feira, às 21h30, duelo paulista pelo Brasileirão. No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino. O Palmeiras é o 5º colocado, o Red Bull Bragantino é o 7º colocado. Diferença entre eles de apenas 2 pontos, jogo importante também na parte de cima da tabela de classificação. Então, essa é a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos na quarta, com jogos na quinta-feira, jogos importantes tanto lá embaixo como na parte de cima. Vamos ver quem vai se dar bem nessa rodada, hein?